Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Lembrando que a gente está ao vivo também no nosso canal do YouTube e lá na nossa página do Facebook. Empresários e comerciantes de Búzios, no Rio de Janeiro, fizeram um protesto nesta quinta contra a decisão da Justiça de impor lockdown e determinar a saída dos turistas da cidade. Os turistas têm até 72 horas para sair de Búzios, uma das cidades mais visitadas do Rio de Janeiro. Com o aumento do número de casos de Covid-19 e o risco de colapso no sistema de saúde, o juiz da 2ª Vara de Búzios, Rafael Badini, determinou o fechamento da cidade. Em caso de descumprimento, a prefeitura poderá pagar uma multa diária de até R$100 mil. A decisão causou surpresa entre os moradores e empresários da cidade, principalmente por causa da proximidade das festas de final de ano. A taxa de ocupação nos meios de hospedagens estava em 80% e com as novas medidas de restrições, os hotéis terão que desocupar os quartos e não poderão fazer novas reservas. A gente estava iniciando uma recuperação com uma temporada que estava se anunciando bastante boa e de repente veio uma decisão dessa. De fechamento em 72 horas, tem que esvaziar os apartamentos, fechamento do comércio, é realmente uma situação, um desastre, a mídia negativa que está sendo feita com isso, é inacreditável a quantidade de cancelamentos na rede hoteleira, a quantidade de cancelamentos de pessoas que alugaram residências, não é, em Búzios. Ainda de acordo com a ordem judicial, a cidade deve voltar às medidas restritivas adotadas em março, com o fechamento de praias e comércio. Os restaurantes voltam ao sistema de delivery e apenas as lojas que prestam serviços essenciais, como padarias, mercados, farmácias e distribuidoras de água e gás, podem abrir, mas respeitando a capacidade máxima de atendimento de 30%. Isso é totalmente um colapso financeiro na cidade. A gente não tem estrutura, não conseguimos ainda nos erguer do primeiro, que durou 6 meses mais ou menos na maioria dos setores. No meu setor, por exemplo, comercial, demorou 6 meses. E agora, parar tudo desta maneira, e antes ainda tinha um apoio do governo, ou seja, os funcionários vão ficar sem receber. O juiz alega na decisão que não foi cumprido o termo de ajustamento de conduta feito em junho deste ano, onde o município se comprometeu a disponibilizar 17 leitos de UTI para tratamento da Covid-19. Até então, só existem 11 leitos. A prefeitura está recorrendo da decisão. Empresários e comerciantes fizeram um protesto em frente ao fórum e à prefeitura, pedindo a suspensão do fechamento da cidade. Olha, o temporal que atingiu o Vale do Itajaí, em Santa Catarina, deixou pelo menos 14 mortos. Chuva durou 4 horas e gerou muitos estragos em Santa Catarina. Vários municípios do Alto Vale do Itajaí sofreram prejuízos. A cidade de Presidente Getúlio, com 20 mil habitantes, foi a mais atingida. Muitos comerciantes perderam tudo o que tinham. Ela está lá dentro do carro. Não vá pro carro. Não vá, sobe, deixa o carro. A todo instante, viaturas da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros de diversos municípios chegavam para prestar socorro às vítimas. Estamos trabalhando com pessoas desaparecidas. A gente está buscando nessas áreas onde supostamente elas estão. Então, nós estamos direcionando as equipes, elas passam para o posto de comando, a gente direciona elas para fazer. A localidade mais atingida pela forte chuva aqui em Presidente Getúlio foi o bairro do Revólver. Para a gente ter uma ideia do tamanho do estrago, olha só. A água veio com tanta força que chegou a arrancar as árvores pelas raízes e também arrastar os carros. E esta casa aqui veio totalmente abaixo. De repente, olhamos para fora, meu Deus do céu, coisa que não dá para acreditar. Eu moro 54 anos aqui. Nunca aconteceu? E deu muito mais chuva do que deu essa noite. Muito mais chuva. E agora, senhor? Fazer o que agora? Agora eu vou fazer levantar a cabeça e... 2 abrigos foram montados para receber as vítimas que tiveram as residências destruídas. A maioria dos ministros entendeu que a vacinação contra o coronavírus pode ser obrigatória, mas não forçada.
Quem vai comentar essa decisão é Clever Vasconcelos, constitucionalista e professor da Damásio Educacional. Professor, obrigado pela participação aqui conosco. O Heródoto Barbeiro também está aqui com a gente para falar sobre essa decisão. Foram 10 votos a 1, todos acompanhando esses 10 votos, o relator Lewandowski. Eu queria que você comentasse, Clever, porque fica confuso para algumas pessoas, né? Obrigado, mas não forçado. O que basicamente significa a decisão tomada pelo STF nesta quinta-feira? Boa noite, Gustavo. Boa noite, Heródoto. Foram duas ações. Uma promovida pelo PDT e outra promovida pelo PTB, com pedidos antagônicos. Qual era o pedido do PDT? Que todas as entidades federativas, União, estados e municípios, fossem obrigados a vacinar e a vacinação fosse obrigatória. A ação do PTB era ao contrário, que ficasse tudo concentrado na União e a vacinação fosse facultativa. O Supremo Tribunal Federal juntou as duas ações e julgou dizendo o seguinte: a competência é concorrente. Todas as entidades federativas devem oferecer a vacina. É uma obrigação do poder público. E o cidadão deve comparecer para ser vacinado, mas não pode ser forçado. Não vai um agente do governo retirar ele pelo pescoço da casa dele e levar até o posto de vacinação. É só isso que o Supremo Tribunal Federal decidiu. Dizendo o seguinte também: caso haja aí uma ação da pessoa não ir proposital ou causar um transtorno, ela pode ser penalizada, porque existe uma lei de 1975, lá da época da meningite, uma lei do presidente Ernesto Geisel, dizendo que poderia ser fixada pena de multa no caso de não comparecimento. Naquela época, em 75, o comparecimento foi maciço. Professor, até estava contando ontem aqui sobre a revolta da vacina no Rio de Janeiro, e lá tinha uma lei que obrigava o cidadão a tomar vacina. Os agentes do governo podiam invadir a casa das pessoas e dar a vacina para a pessoa à força. Isso não vai acontecer de novo, vai? Não tem sentido, né? A vacinação tem que ser algo consciente, tem que ser algo natural. A pessoa tem que formar a sua convicção, ir até o posto de saúde, verificar que é importante a vacinação, mas ninguém pode pegar a pessoa no cangote de alguém e levar arrastando pela cidade até o posto de vacinação. Eu vejo muitos comentários no Twitter aí dizendo que o Poder Judiciário é a ditadura do Poder Judiciário. Pelo amor de Deus, o Poder Judiciário não disse isso. O Poder Judiciário disse que o Poder Público tem o dever de oferecer a vacina e o cidadão tem o dever de comparecer, mas não pode ser forçado levado pela polícia para ser vacinado. Doutor, fazendo uma analogia com coisas que já existem na nossa vida, até acho que para facilitar quem, como você mencionou, vai na internet e começa a criar caso que não tem nada a ver, é como o caso da eleição. As pessoas são obrigadas. Se elas não vão, elas têm uma multa. O serviço militar, no nosso caso aqui, nós 3 homens, tivemos que se apresentar, se alistar, obrigado. Se você não se alista, você tem multas, você não vai conseguir tirar o seu passaporte, você não vai conseguir fazer, enfim, outras coisas. É nessa linha que o Supremo está dizendo, ou seja, o poder público pode criar punições para quem não tomar vacina? Olha, Gustavo, eu estou antevendo o seguinte, já vai acontecer o seguinte, os países estrangeiros vão exigir carteira de vacinação para você ingressar no país. E você não vai poder ingressar. Daqui a pouco vão liberar os aeroportos e dos voos internacionais e a pessoa não vai poder viajar sem uma vacina do coronavírus, ou seja, não vai ingressar no país estrangeiro. Isso pode ser feito, cada país pode realizar isso. Vocês se preparem, porque já isso vai acontecer, vai ser uma obrigação que viagens internacionais somente com carteira de vacinação. Alguns países já exigem, inclusive para outras doenças, né? Verdade. Professor, a gente entende que o bom senso é a pessoa se vacinar
Você se lembrou de 1975, naquela época eu até acompanhei essa vacinação, a população compareceu em massa para ser vacinada pela vacina da época, da meningite, como você lembrou bem. Faz tempo que ninguém lembrava desse fato, é um fato histórico, de 1975. Então, bom senso diz o seguinte, vamos tomar vacina. Agora, suponha o seguinte, o cidadão não quer, por nenhuma convicção pessoal, ele não quer tomar vacina. E aí? Deixa ele fazer o quê? Não tem como a gente entrar na casa dele e obrigar ele a tomar vacina. Agora, se essa pessoa pegar o coronavírus e for parar no hospital, é dever do médico, é dever da administração hospitalar ministrar o remédio, independentemente da vontade dele, porque o médico tem o juramento de salvar a vida, é um dever do médico. Inclusive, providenciar a inserção da vacina, se for o caso. E doutor, professor, no Brasil, o judiciário sempre é chamado para resolver questões. A questão da vacina está definida ou podem surgir novas ações no STF questionando a obrigatoriedade ou não? Tem uma ação, quando vocês me convidaram para a entrevista, obviamente eu fui estudar. E tem um recurso extraordinário que é 1267879. O seu telespectador é bom anotar e pesquisar depois. 1267879. É uma família que, por convicção religiosa e filosófica, não quer dar a vacina ao seu ente querido, né? E isso está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal. A votação ainda não atingiu maioria. Já houve pronunciamento, inclusive, do Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, porque é uma ação do Estado de São Paulo, no sentido de que, nesse caso, a vacina deve ser ministrada independentemente da vontade religiosa ou filosófica. É aquele assunto bem controverso que eu equiparo com o Testemunha de Jeová, da transfusão de sangue com perigo de morte no hospital. O médico tem que fazer a transfusão ou não? Então, isso se assemelha muito àquela questão. Me parece razoável que o dever do médico e o dever do Estado é salvaguardar a vida do paciente e, dentro do possível, ministrar a vacina. Professor, a gente tem acompanhado no noticiário, a vacina já está acontecendo nos Estados Unidos, no Reino Unido, Emirados Árabes, na Arábia, enfim, uma porção de lugares do mundo. Tá? Semana que vem começa na Alemanha. Salvo engano, eu não vi em nenhum outro lugar do mundo uma polêmica como essa que nós estamos fazendo aqui, a ponto do Supremo Tribunal Federal do país, né, ser acionado para dirimir uma questão como essa. Eu não vi, até agora não vi. O senhor viu por aí uma briga semelhante a essa? Ou não? Olha, me estranha 2 partidos políticos ingressarem no Supremo Tribunal Federal para discutir uma coisa dessas. Os ministros do Supremo Tribunal Federal devem pensar o seguinte: meu Deus, a gente vai ter que se posicionar sobre uma questão dessa. Faça-me o favor. Ou seja, colocam nas costas do judiciário uma coisa que não deveria ser judicializada. Esse aqui é o país da judicialização. Pelo amor de Deus, tudo é judicializado. Para de provocar o Supremo Tribunal Federal. Tenha mais o que fazer. Vai tomar a vacina ou não vai tomar? O poder público tem que oferecer a vacina e acabou. Para que ficar discutindo essa questão no Poder Judiciário? Depois reclamam que o Poder Judiciário está cheio de ação para julgar. Coloca uma situação dessas para ele decidir. Eu tenho certeza que os ministros do Supremo Tribunal Federal ficam incomodados de dar uma decisão nesse sentido. É uma falta do que fazer. A grande verdade é essa. Professor, obrigado pela participação aqui conosco, analisando a decisão do Supremo Tribunal Federal. O Heródoto volta daqui a pouco aqui conosco para falar sobre outros assuntos desta quinta-feira. Forte nevasca que atingiu o nordeste dos Estados Unidos. Além de interromper o transporte público em algumas cidades, a vacinação também pode ser prejudicada. Foram quase 24 horas de chuva, muita neve e ventania. 14 estados foram afetados. Mais de 70 milhões de pessoas receberam alerta do governo para não saírem de casa. Algumas áreas tiveram 60 centímetros de neve acumulada.
Engavetamentos e vários acidentes de carro foram registrados nas estradas da região. Pelo menos 3 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas. O sistema de transporte público foi suspenso ou operou com lentidão em várias cidades. Escolas não abriram. O mau tempo também pode ter prejudicado o sistema de vacinação do país. As companhias aéreas cancelaram mais de 1.000 voos e atrasaram outros 400, inclusive aviões de carga. Segundo a imprensa americana, alguns centros de teste da Covid-19 foram obrigados a fechar provisoriamente as portas. Aqui em Nova York, depois de quase 24 horas com intensa nevasca, o céu abriu. A cidade ficou coberta de branco nessa que é considerada a maior tempestade desde janeiro de 2016. A previsão é que volte a nevar no dia de Natal. Nossa, fiquei com frio até aqui dentro do estúdio. Olha, o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, autorizou que estados e municípios importem e apliquem vacinas contra a Covid-19 com registros internacionais, mesmo sem o aval da nossa Anvisa. Vamos a Brasília com o repórter Clébio Cavagnoli, que tem mais informações. Olha, segundo a decisão, a importação e distribuição das vacinas poderá ocorrer em caso de descumprimento do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. Essa regra também vale caso a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, não tome posição sobre o uso das vacinas em até 72 horas após receber o pedido de registro emergencial. A decisão é provisória até que o plenário do Supremo julgue o caso, o que deve ocorrer apenas no ano que vem. Isso porque o tribunal entra em recesso amanhã. E o número de crianças internadas com coronavírus dobrou na cidade de São Paulo em um mês. Os dados são da Secretaria Municipal de Saúde. Em outubro, houve 25 internações de crianças até 14 anos. Já em novembro, esse número passou para 50. A faixa etária mais afetada foi a de 0 a 4 anos, com 32 internações, seguida de 5 a 9 anos, com 11, e de 10 a 14 anos, com 7. Em novembro, apesar da alta das internações, segundo o banco de dados do Cevip-Gripe, não há mortes confirmadas para a Covid-19 nessa faixa etária durante o período. Deputados e senadores negociam para ver quais serão os novos presidentes da Câmara e do Senado. O Heródoto vai explicar como isso afeta a sua vida, a minha vida, a vida do cidadão comum, né, Heródoto? Exatamente, Gustavo. A gente tem, logicamente, sempre olhando para o lado da cidadania, dizendo às pessoas o seguinte: nós temos que prestar atenção porque isso aqui é uma república representativa. Ou seja, nós elegemos representantes e eles estão lá na Câmara, estão no Senado, estão na Assembleia, estão na Câmara Municipal. Por esse motivo, nós temos que acompanhar tudo o que acontece lá. Porque se eles são nossos representantes, eles nos devem satisfação. E, logicamente, você sabe que ser presidente da Câmara e presidente do Senado é um cargo extremamente importante. É bom lembrar o seguinte: é bom lembrar que os poderes do Brasil são independentes. Então, tem executivo, legislativo e judiciário. Então, quem vai definir é o legislativo, são os deputados e senadores. Agora é o seguinte: nós temos o direito de acompanhar. Direito não, eu diria mais, nós temos a obrigação de acompanhar. Por que razão? Porque a gente quer saber qual é a biografia do cidadão que vai sentar ali no lugar do Maia, ou no lugar do Alcolumbre. Então precisamos saber, vou falar currículo, ia falar ficha corrida. A gente vai saber o currículo do cidadão. Nós temos que acompanhar, porque eles são nossos representantes. Agora é bom lembrar o seguinte também, é bom lembrar que na hora da votação, veja, a votação só vai acontecer em fevereiro, e o pessoal já está uma briga de foice no escuro lá, tá? Já está uma confusão geral. Nós temos que acompanhar. Porque quando chegar lá, é provável que eles digam o seguinte: olha, a votação é secreta. Como assim é secreta? A gente se lembra da votação no Senado, foi uma briga danada, recorreram ao Supremo e a votação foi aberta. E aí a gente pôde ver quem votou em quem. Isso deve valer, eu suponho, também para a Câmara dos Deputados. Agora, se nós, como cidadãos, não acompanhamos, não pressionamos e não olhamos, a gente fica por fora. Então, os nossos deputados, os nossos senadores, tem que dizer abertamente que eles vão votar para que eu, você, qualquer um, possamos dizer acertou ou errou. É assim que funciona a democracia. Se esconder atrás de voto secreto não é a melhor forma de exercer a democracia. Portanto, está na nossa mão, temos tempo, temos rede social,
para discutir isso, porque quanto mais discussão, melhor para a democracia do nosso país. Vamos acompanhar. Vamos acompanhar. O Heródoto volta daqui a pouquinho para trazer outras informações sobre o Brasil. O governo de São Paulo vai voltar a proibir a venda de bebidas alcoólicas após as 8 horas da noite. Veja só. A proibição estava suspensa por causa de uma liminar da Associação de Bares e Restaurantes. O desembargador que aceitou esse pedido da associação entendeu que esse decreto do governo não deixa explícito os motivos que levaram a proibir essa venda e também prejudica as livres iniciativa e concorrência. Mas o Supremo Tribunal Federal derrubou essa liminar a pedido da Procuradoria-Geral do Estado. O presidente do Supremo, Luiz Fux, tomou a decisão após a Procuradoria explicar que essa suspensão da venda tem como objetivo evitar as aglomerações e também conter o aumento dos números de casos do coronavírus em todo o estado. Sendo assim, a lei seca vale para os restaurantes, lanchonetes, hamburguerias, sorveterias e pizzarias do estado inteiro. Esses estabelecimentos podem funcionar até às 10 da noite, mas a venda de álcool está limitada até às 8. Já os bares, esses podem ficar abertos apenas até às 8 da noite. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, determinou hoje que presos do regime semiaberto que forem dos grupos de risco para o coronavírus e estiverem em cadeias superlotadas devem passar imediatamente para a prisão domiciliar. O ministro atendeu a um pedido feito pela Defensoria Pública da União, que queria a concessão de um habeas corpus para todas as pessoas presas em locais acima da capacidade e que façam parte do grupo de risco. De acordo com o Fachin, essa medida não vale para quem tenha sido condenado por crimes violentos. Para conseguir o benefício, esses presos precisam apresentar uma documentação médica e que comprove que eles fazem parte do grupo de risco. Apesar dessa medida, o Fachin afirmou que os juízes têm autonomia para conceder essa prisão domiciliar ou então a liberdade provisória, quando o presídio não tiver registrado casos de Covid-19. Ou até mesmo quando a prisão tiver adotado medidas de segurança contra o coronavírus e ainda houver atendimento médico nesse local. O ministro também determinou que os juízes troquem a decretação de prisões preventivas ou temporárias por domiciliares e até mesmo liberdade provisória. Existe ainda aquela possibilidade das medidas cautelares, como um uso da tornozeleira eletrônica. Tomou posse hoje o novo ministro do Turismo. Gilson Machado é empresário do setor e músico. Ele assume o lugar de Marcelo Álvaro Antônio, que saiu depois de uma discussão que se tornou pública com o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos. Durante a posse, o novo ministro destacou a retomada da economia no setor e que o Brasil foi exemplo na América Latina em manutenção de empregos. Você já ouviu falar na empresa conhecida como a estatal do chip do boi? Pois é, ela existe. Ou pelo menos existia. É isso mesmo, Heródoto? Deu-se fim ao chip do boi? Exatamente. Porque ela, inclusive, o governo resolveu dissolver. Agora, quando você fala estatal do boi, pode parecer assim, mas será que o governo federal, a União, cria boi também? Até agora eu não achei o tal da... Não cria boi não. Mas, em compensação, eu estava olhando por aqui, entre outros bens que a União tem, ela tem 3.775 imóveis, quase 4 mil imóveis. Aí eu fui olhar, que diabo de imóveis eram esses? Casa, apartamento, fazenda, tem lojas, tem clubes, tem quadra de esporte, tudo da União. Se isso tudo fosse vendido, daria mais ou menos uns 36 bilhões de reais. E aí o governo conseguiu vender já 2 terrenos, um em Santos, São Paulo, e um outro que eu não me lembro agora. E essa estatal aí do boi, ela fabrica chip para ser colocada na orelhinha do boi, com cuidado, que põe aquela na orelhinha para ele não se perder. Agora eu pergunto o seguinte, o que é que o governo federal está fazendo, a União, fabricando microchip? Para ter uma ideia, fui fazer um levantamento, é o seguinte, nessa empresa estatal que já não vai existir mais, o governo tentou vender, ninguém quis comprar, o mercado não quis comprar, porque eu imagino que deve ter mais barato por aí. Aí vou ver o seguinte, quantos funcionários tem lá? 183 funcionários. Ela é lucrativa ou ela dá prejuízo? Ela dá prejuízo, tem dado prejuízo sistematicamente. Agora, quando dá prejuízo, o que acontece? O tesouro cobre. Quando eu falo tesouro, a gente, na verdade, está falando o cidadão que paga imposto é que cobre. Então, por esse motivo, essa daqui, que é emblemática, outras deverão seguir mais ou menos o mesmo caminho, ela, então, o governo resolveu dissolver, porque ninguém quis comprar, né, e foi a decisão tomada pela União para tentar se desfazer da quantidade de estatais e de imóveis que tem. Vamos ver se outras vão seguir ou não
esse mesmo caminho. Agora, podia simplesmente fazer um leilão também para vender os imóveis todos que tem por aí. Por exemplo, aqui está dizendo que eles têm até estádio, tem até clube de futebol. Augusto, você podia comprar uma dessa aqui para montar aquele clube de futebol aí da turma da redação que você me falou outro dia. O time da Record News, a gente já tem um plantel bem forte. Acho que falta um estádio. Futebol feminino. É misto aqui, a gente coloca todo mundo para jogar. Viviane Barbosa, Manuela Caiado, não tem essa não. Aqui o futebol é misto. Vamos ver se a gente faz uma proposta nesse estádio aí, Heródoto. Alô. Até daqui a pouco, Heródoto volta daqui a pouco, em instantes, para falar mais aqui conosco no Jornal da Record News. O IPVA é uma das maiores preocupações para quem tem um carro, né? Começo do ano está chegando e você já imagina, né? Mas você já imaginou pagar mais de R$200 mil de imposto? Pois é, isso acontece e vai acontecer mais uma vez com os proprietários desse carro aí, da McLaren Senna. O carro teve IPVA mais caro de São Paulo em 2020 e a previsão é que em 2021 ele retome o título. O valor gira em torno dos R$272 mil. O carro pode chegar a quase 350 km por hora e é em homenagem ao maravilhoso piloto brasileiro Ayrton Senna, bem no nome, né? Existem apenas 4 veículos deste modelo licenciados aqui em São Paulo. Uma cidade da Alemanha resolveu tomar algumas medidas para proteger os idosos do coronavírus. A estratégia é um tanto quanto curiosa. Veja só. Infectados por dia têm aumentado bastante na Alemanha. O país se prepara agora para o início da vacinação. Mas enquanto isso não acontece, algumas cidades têm colocado em prática as estratégias para proteger principalmente os idosos. A cidade de Tübingen, no sul do país, é uma delas. E por lá são oferecidas máscaras para a população idosa. No mês passado, a cidade chegou a enviar máscaras pelo correio para todos os moradores que têm mais de 65 anos de idade. Esses testes para diagnosticar quem está infectado também são feitos gratuitamente. E a cada dia, cerca de 35 pessoas aproveitam essa oportunidade. Os idosos também contam com os horários especiais de compras. Por exemplo, das 9h30 até as 11 da manhã, somente as pessoas do grupo de risco é que podem fazer as compras. A cidade alemã também está oferecendo descontos nos táxis para essas pessoas. Até agora, a cidade conseguiu evitar aquela sobrecarga nas unidades de terapia intensiva e diminuir o número de idosos infectados. A Mercedes-Benz anunciou o encerramento da produção de automóveis em sua fábrica em Iracemápolis, em São Paulo. A fábrica foi inaugurada em março de 2016 e contava com 370 colaboradores. Era responsável pela produção dos modelos Classe C e GLA. A montadora diz que a decisão foi tomada pela crise econômica no país, agravada pela pandemia do coronavírus. A Mercedes, no entanto, garantiu que a decisão não afetará as produções em São Bernardo do Campo, também em São Paulo, e em Juiz de Fora, Minas Gerais. Numa decisão histórica, a poluição do ar foi considerada a causa da morte de uma menina britânica de 9 anos que sofria de asma. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o pneumologista Gustavo Prado, do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Gustavo, boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. O Herói também está na conversa. Doutor, eu queria primeiro pegar o caso típico dessa menina, 9 anos com asma. Como que a poluição afeta justamente essas pessoas que têm asma? E hoje a gente tem um número grande de pessoas que sofrem com asma. Bom, boa noite, Toledo. Boa noite, Heródoto. A gente tem que lembrar que a asma é uma doença muito prevalente na população. Aproximadamente 7% da população do mundo tem asma. E é uma doença, dentre as várias, que são agravadas pela exposição à poluição. Especialmente na infância, né, a poluição pode, além de atrasar o desenvolvimento dos pulmões, piorar a função pulmonar, agravar doenças respiratórias como a asma e precipitar crises mais frequentes e mais graves, podendo até levar à hospitalização e ao óbito, como foi nesse caso. Então, Gustavo, a gente soube aqui também que a indústria automobilística brasileira está refratária a uma resolução para que os carros poluam menos, assim como eles já poluem menos na Europa e nos Estados Unidos. A poluição atual, uma grande cidade, Rio de Janeiro, São Paulo, etc., muito carro, muito ônibus, muito caminhão, que tipo de impacto isso provoca na população de uma maneira geral? Bom, a população exposta à poluição nas grandes cidades
tem contato com essa poluição principalmente produzida por veículo automotor, carro, caminhão, ônibus, grandes frotas, e essa suscetibilidade ela está ligada ao tempo que a pessoa está exposta e à concentração. E essa concentração ela é tanto maior quanto mais próxima a pessoa ficar de grandes vias de tráfego. Então, principalmente quando a gente fala de crianças que permanecem muito tempo em casa e na escola próximas ou situadas em grandes vias de tráfego, essas pessoas permanecem a maior parte do tempo expostas a uma concentração muito alta de poluição. Isso, naturalmente, traz consequências graves. É claro que a regulamentação de metas de poluentes mais baixas, de concentrações mais baixas, e para isso não só a melhora na tecnologia dos motores, a qualidade dos combustíveis, nos tipos de combustíveis e a migração para modais coletivos de transporte são armas fundamentais para a prevenção em nível coletivo. Doutor, o caso dessa menina em específico também está relacionado exatamente a isso que você falou. Ela morava próximo a uma rodovia muito importante ali, bem movimentada do Reino Unido. Você acredita que um caso como esse, que é o primeiro no mundo, ninguém nunca tinha colocado ali a causa da morte como a poluição, pode trazer à tona esse assunto, as pessoas tomarem uma consciência, assim como aconteceu quando houve a judicialização com a indústria do cigarro, as discussões médicas sobre o fazer bem e o fazer mal do cigarro? Lá atrás, é importante esse caso, pode ter uma proporção importante para a medicina, para a saúde dos brasileiros, também britânicos, enfim, em geral? Foi muito importante você ter tocado no assunto dessa questão, ter levantado um nome para um problema que ele já é bastante conhecido e tem uma dimensão global muito grande. Então, a cada ano no mundo, morrem 7 milhões de pessoas por problemas de saúde ocasionados pela exposição à poluição atmosférica, seja aquela poluição de ambientes abertos, principalmente por veículo automotor e atividade industrial, e ambiente fechado, que pode ser a própria poluição atmosférica do ambiente aberto, mais a poluição derivada da queima de combustíveis dentro de casa, como lenha, carvão, resíduos e toda a sorte de materiais destinados aí ao aquecimento doméstico e à cocção de alimento. Então, 7 milhões de pessoas, exatamente a mesma cifra que a gente vê quando compara a mortalidade pelo tabaco. Então, das 50 e poucas milhões de pessoas que morrem todo ano no mundo por todas as causas, tabagismo, 7 milhões, poluição, 7 milhões. Dar um nome, mostrar, dar visibilidade a essa condição é fundamental para que a gente sensibilize os tomadores de decisão a modificar o que é possível do ponto de vista de redução de risco. Então, Gustavo, você lembrou bem que nas grandes cidades há grande poluição. Eu me lembro, certa vez, cheguei em Delhi, a capital da Índia, o avião começou a voar em cima da cidade, tinha uma calota em cima de Delhi. Depois, quando a gente pousou, a gente foi em direção ao hotel, etc., e havia uma névoa na cidade. Aí nós perguntamos exatamente o que era aquilo. Aí o pessoal disse, olha, essa névoa é poluição. Mas as pessoas usavam máscara. Aí eu pergunto, numa cidade qualquer, grande cidade brasileira ou em qualquer outro lugar, que tem muita poluição provocada por motor, por carro, etc., colocar máscara ajuda ou não? Bom, essas máscaras que a gente tem não são suficientes para proteger da inalação do material particulado fino e ultrafino e dos gases presentes na poluição das grandes cidades. E foi muito bem colocado, Heródoto, a questão da Índia. Pelo menos 15 das 20 cidades mais poluídas no mundo estão situadas na Índia, As outras estão no Paquistão, na China. Então, de fato, nesses países em que a gente tem altas concentrações atmosféricas de poluentes por atividade de veículo automotivo e de indústria, a mortalidade por doenças respiratórias e cardiovascular atribuível a essa exposição à poluição é muito alta. Doutora, nenhuma máscara protege efetivamente dessas que a gente tem de uso comum ou que a gente vem utilizando para prevenção do contágio do novo coronavírus, tem eficiência para partícula fina, ultrafina e gases. São só máscaras especiais, ou seja, proteção individual, ela não é a alternativa. A alternativa é uma mobilização coletiva para redução das emissões. Doutor, só aproveitando justamente essa questão da máscara, a gente está vivendo uma
pandemia. Eu sei que é uma doença nova, mas o fato da poluição prejudicar o nosso pulmão, no caso, ele pode ser mais suscetível a ter sintomas mais graves por causa da Covid-19? Ou seja, somado esses dois, é um risco maior ou ainda é cedo para apontar isso? Teoricamente, sim. Há muita plausibilidade a gente assumir ou presumir que a exposição à poluição se constitua num fator de risco independente para manifestações mais graves da Covid-19. A gente ainda não tem um conjunto de dados suficientes da observação nas populações para ter essa informação de forma segura. O que a gente já sabe de principais fatores de risco individuais são tabagismo, a idade avançada, sobrepeso, obesidade, hipertensão, diabetes, e sobre a poluição ainda existe muita indagação, mas assim como outras doenças respiratórias e cardiovasculares, é muito provável que esse fator de risco se apresente como um precipitador de quadros mais graves. Doutor Gustavo, por favor, Heródoto. No passado, havia uma briga contra a indústria de tabagismo, de cigarro, né? Vou falar de cigarro. Então, o senhor lembrou agora que 7 milhões de pessoas morrem por causa da poluição. Mas contra o cigarro, foi possível fazer uma ação coletiva na justiça e as empresas de cigarro foram responsabilizadas por isso. Há uma briga muito grande, tiveram que indenizar. Então, acho que nós vamos chegar no momento de fazer a mesma coisa com a indústria que produz e que polui, especialmente a indústria automobilística? É um pouco mais complicado quando a gente fala da poluição atmosférica, né? Porque ela é resultante de tantas ações humanas diferentes, públicas, privadas, individuais, coletivas. Talvez, se a gente esperar ou depender de que essa judicialização da responsabilidade pelos danos individuais seja a única forma de coibir as emissões, a gente vai avançar muito devagar. Então, muito provavelmente deve haver um esforço coletivo de comprometimento dos tomadores de decisão em esferas públicas para que a gente sucessivamente reduza as metas, os limites máximos de exposição e que eles sirvam como régua para a gente nortear políticas de transporte, políticas de combustíveis limpos, de modais seguros e coletivos de transporte, né, privado ou público, mesmo transportes ativos, né, que envolvam caminhada, bicicleta, etc. Mas, de fato, individualmente, cada uma dessas medidas tem um impacto pequeno. O que a gente precisa é reduzir a emissão em nível global, tirar carro da rua, colocar transporte coletivo, preferencialmente combustíveis menos poluentes, motores mais modernos, modificar a exposição e reduzir a quantidade de poluente emitida na atmosfera. Perfeito. Doutor Gustavo, obrigado pela participação aqui conosco para falar sobre esse assunto. Um forte abraço ao Heródoto também. A gente se vê amanhã. Heródoto, agora a gente vai falar do número de crianças e adolescentes que trabalham no Brasil. Ele registrou queda de acordo com os dados do IBGE. Trabalhos arriscados, longas jornadas, rotina incompatível com a infância. O estudo divulgado hoje mostra que no ano passado, 1.800.000 crianças permaneciam em situação de trabalho infantil no Brasil. Mais de 700.000 a serviço das formas mais perigosas de exploração. O trabalho infantil nas ruas, o trabalho infantil em feiras livres, em vias públicas, o trabalho infantil em lixões, que é muito emblemático, que ainda existe no Brasil, é uma pior forma de trabalho infantil. Do total de crianças e adolescentes trabalhando, mais de 1 milhão se dedicavam a atividades econômicas, com rendimento mensal de R$ 503. Se os dados forem comparados com 2016, houve uma queda de 16% na ocupação de menores, mas nem deu tempo de comemorar. Com a pandemia, a previsão é que os números tenham voltado a subir, como nota, aliás, quem passa pelas ruas das grandes cidades. Todo o cenário de desemprego, de crise econômica, ele impacta de forma veemente a questão do trabalho infantil. Então, um percentual de desemprego, ele eleva em 0,6% a incidência do trabalho infantil. Na contramão da exploração do trabalho infantil, muitos pais usaram a pandemia
para ensinar um ofício aos filhos, através do exemplo. A Isabelle, agora nas férias, passa algumas horas aqui na barbearia, um aprendizado que tem gerado muito mais que um simples dinheirinho no fim do mês. Muitas pessoas não conseguem ver seus pais como um exemplo, entendeu? E ainda mais na periferia, né? E eu tendo essa oportunidade de ter meus pais como o maior exemplo, assim, para mim, eu acho emocionante. A adolescente de 16 anos sonha em ser atriz. Com o ano letivo fechado, ocupa o tempo nas horas vagas fazendo arte em cabelos, sem metas ou cobrança, com total supervisão do pai. Então eu dou a oportunidade de tentar entender a mente delas e dar esse suporte para elas chegarem onde elas precisam chegar. Não adianta elas serem quem eu quero que elas sejam, né? Eu predestino elas para algo, mas o destino é elas quem escolhem. E o Jornal da Record News fica por aqui. Tenha uma ótima noite e até amanhã.